além do que a gente costuma chamar de acaso. Então essa é a proposta. Quando der acho que 11 e pouco da noite, história do mundo, né? Então vocês me dão um toque para fazer um intervalo, para a gente poder continuar, que não sei como é que vai ser isso nos 40 minutos aí. Uma era interessante a gente tem vivido. Tem aparecido um novo tipo de youtuber. Youtubers são aqueles, em geral, jovens, né? São os canais de vídeos que falam, comentam situações diversas. Alguns são muito interessantes, outros a gente não faz ideia do que eles falam ou comentam, né? E são celebridades. A mídia recentemente descobriu eles, né? Eles têm um peso até econômico nas propagandas maior do que celebridades de televisão, já em muitos casos, né? Mas tem aparecido um novo tipo de celebridade nos padrões de YouTube, etc. E as mídias sociais vão se compartilhando, que são diversos pensadores intelectuais, gente que com amplo conhecimento, ampla cultura, que falam em geral sobre tudo, historiadores, filósofos, que estão nas mídias, além de estarem nos canais de YouTube, num fenômeno recente, né? Nessa categoria, ótimos intelectuais, com as suas ideias, entre eles Leandro Carnal, entre tantos outros. E a gente vê um fenômeno recente que são as pessoas entendendo as opiniões desses intelectuais e até replicando, até compartilhando, né? Ou buscando entender. Mas o ser humano tem uma coisa que é típica do ser humano, né? Ou a gente concorda com tudo com a pessoa, ou se discorda de um ponto, a gente fica de mal da pessoa e não quer mais ver nada dela. O apóstolo Paulo tinha uma frase maravilhosa para esse contexto, que é: examinai tudo, retende o bem. Allan Kardec, como professor, dizia isso aos primeiros espiritualistas modernos. Não é porque tal mensagem foi dita que é de tal pessoa, que o Espírito disse que tem tal nome, que as coisas todas são verdadeiras. Passe pelo crivo da tua razão, do teu conhecimento. E a graça disso está em você ter admiração por algum desses personagens, mas sem querer com isso concordar com tudo aquilo que ele expõe. Um deles, cujas ideias filosóficas nós gostamos, mas não gostamos nem um pouco de como ele as coloca, o professor da USP, cara de renome, contou uma história maravilhosa em relação ao seu próprio ateísmo, dizendo que a filha dele, hoje com 13 anos, tinha 4 anos, quando foi acometida de um tipo de vírus muito raro, uma doença de origem asiática. E esse vírus, se ele se desenvolve, é fatal. A criança vem a óbito. Se o vírus não se desenvolve, em 2 anos, em geral as crianças de 4 a 6 anos de idade, essa é a faixa que essa doença, que esse vírus acabou se especializando. E ele dizendo da tortura que é, ela com 4 anos de idade, e ele dia a dia imaginando se o vírus ia brotar ou não. A expressão correta, tecnicamente, não é essa, né? Vírus brotando, mas nessa lógica, né? E aí ele passou a dizer, no pé da cama do hospital, dizendo por quê? Se era possível o cosmos ou o universo, porque ele, como ateu, não tinha esse receio, até vergonha de falar em Deus, tirar a dor da filha para colocar nele. Tira a dor dela, põe em mim. Quem é pai e mãe sabe o que nós estamos dizendo, né? Uma vez nossa filha foi, há muitos anos atrás, fazer exame de sangue. E o desespero dela com a agulha, que não achava agulha, a gente fica mais desesperado que a criança, né? Não sabe se bate no enfermeiro, se joga tudo para a janela, se pega a agulha, se olha para Deus e fala, por quê? Dá para tirar a dor dela e colocar em mim? Quando ele via que o desespero ainda foi acelerando, ele chegava a dizer, já negociando, eu a amo tanto que eu não tenho a menor dúvida de dar minha vida por ela. E chegou a negociar. Deus, tirar essa doença de 20 crianças e colocar esses 20 vírus em mim, ele dizia, porque não é justo. E ele, como um grande filósofo, percebeu na sua autofilosofia, o amor é maior do que a própria vida.
O amor ali pelo filho, a ponto de ele não titubear em trocar sua vida pela da sua filha, hoje com 13 anos, saudável, e ele continua jogando suas palavras ao vento aí pelo mundo afora, mas fez ou causou nele uma reflexão tal que ele então percebeu que um dos personagens da história que ele analisava apenas historicamente, Jesus, é o que deu essa mensagem. E ele percebeu então, como filósofo, que as pessoas em milênios sabem até de cor as passagens, mas não compreenderam. Não compreenderam. Que quando Jesus dizia amar o seu filho, e também quem é o seu filho, porque todos são, devemos amar a todos. Qual é a dificuldade teórica de compreender isso? Nenhuma. Qual é a dificuldade prática de compreender isso? Total. Para o meu filho, tudo. Para os outros, se sobrar, eu vejo lá se dá para fazer alguma coisinha aí. Especialmente nessa época do ano que é Natal. E ele então percebeu que a história tinha muito mais situações de verdade que ele não tinha percebido antes. E a ideia dele de Deus é amor. Na figura de Jesus, mas não um Deus, alguém ou uma inteligência suprema, como é para os espíritas. Cada um vai conceituando esse Deus na medida que vai evoluindo, que vai crescendo. A nossa reflexão de hoje, muito rápida, vocês verão, é uma tentativa de a gente enxergar pontos que nós não tínhamos enxergado antes. Em geral, nossos temas e estudos são olhando para frente, não é isso? Nós vamos transformar o mundo, nos transformando. É sempre uma visão de futuro. A autoeducação, a educação, a convivência é sempre para frente. Amanhã é um novo dia, o sol nasce de novo e para frente. A proposta hoje é a gente olhar para trás, para tentar entender os inúmeros, infindáveis situações de acaso que propiciaram a vida tal como nós conhecemos. E a vida como nós conhecemos, do ponto de vista filosófico, é amor, é amar, na acepção da palavra mesmo, sem nenhuma dificuldade teórica. É ir no caixa da padaria e desejar a moça ou o moço lá um dia maravilhoso, esplêndido. É ficar à disposição para ajudar alguém, quem quer que seja, a todo instante, e não importa quem seja. É amar incondicionalmente, sem esperar de volta. É o amor que a gente tem pela nossa filha, pelo nosso filho. A gente dá a vida pelo outro, sem titubear, como Jesus fez conosco. Nesse sentido, se os amigos aprovam a proposta, que fiquem como estão, tipo votação no Congresso. Ok? Então, se está aprovado, vamos seguir ao tema. Né? O acaso da vida. Temos aqui. Bom, estamos lá atrás no tempo, evidentemente, há mais de 4 bilhões de anos atrás. Há 4 bilhões, 4.4, nós temos um fenômeno, provavelmente uma batida ou de um asteroide ou de uma formação de planeta que deu origem à nossa Lua. Fundamental, porque ela causou algumas situações que propiciaram a vida. A primeira delas, mudou um pouco o eixo da Terra. A Terra ficou inclinada, salvo engano, a 22 graus, e isso permite que nós tenhamos as estações do ano. Fundamental para os nossos ciclos, para o nosso dia a dia. Fiquei sabendo antes de ontem que tem uma flor chamada flor de maio, porque ela nasce, ela brota em maio. A pessoa falou aquilo, saiu andando, e eu fiquei uma meia hora pensando, como é que a planta sabe? Porque eu não sei nem que dia que é hoje, volta e meia, perco, entra aqui, parece minha, não é, volto. E a planta sabe, é maio, opa, é minha vez de brilhar. E ela brilha. Como é que sabe essa perfeição toda? A inclinação deu chance a isso? Também deu chance à velocidade da rotação. Nosso dia tinha 4 a 6 horas e lentamente, por causa da Lua e da estabilidade que ela deu ao globo, o dia foi caminhando para ter o que nós conhecemos como o dia de 24 horas. E tudo isso gerou no nosso planeta uma condição especial para abrigar um tipo de vida que é o tipo de vida que nós conhecemos.
são os elementos químicos que nós conhecemos. Os cientistas deixam isso claro. Eles estão procurando uma vida em outros planetas que seja semelhante à nossa. Carbono, nitrogênio, oxigênio. Mas eles abrem a possibilidade do universo ter criado outras formas de vida a partir de outras combinações de elementos químicos que eles não conhecem, que podem existir nesse infinito universo. A espiritualidade informa que aquilo que a gente acha como elemento químico mais básico, que é, segundo a ciência, o hidrogênio, dizem os espíritos, já é um elemento muito trabalhado. Há elementos muito mais quintessenciados, sutis que o hidrogênio, e que os nossos recursos físicos e equipamentos ainda não conseguem mapear. Assim como há poucas dezenas de anos atrás, nós não conseguimos entender os raios gama, o raio ultravioleta, porque nós não víamos. O conhecimento foi desenvolvendo a tal ponto que nossos aparelhos agora percebem coisas que não existem, coisas que são invisíveis, mas que nós sabemos que existem. Não se sabia, na época do nosso bisavô, que um ambiente como esse e qualquer outro está recheado de ondas de rádio. Já citamos isso aqui, cada um de nós pode pegar o celular e colocar numa rádio específica. A frequência é você que decide, todas as ondas estão aqui. Não é porque nós não estamos vendo que a gente pode dizer que elas não existem. Existem, basta você achar a tua frequência e você encontrará ela. Uma primeira condição de vida. Mais à frente, e nós temos o planeta se equilibrando, a formação dos oceanos e, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o protoplasma. E lá no fundo do oceano um fenômeno muito interessante. Um primeiro corpúsculo criando uma espécie de pulsação, como se fosse um batimento cardíaco. E as primeiras células, a primeira vida, a primeira bactéria. E a vida vai mostrando que em condições inimagináveis, ela encontra um jeito de brotar. E não é só brotar. A vida tem, segundo a filosofia, a abordagem filosófica, uma direção única, que é a evolução. Única, em linha reta. Nos mais de 4 bilhões de histórias do nosso planeta, em nenhum momento houve um caos absoluto e que a vida perdesse o seu momento. E podia acontecer a qualquer momento. Nós fomos, por milhões de anos, bombardeados por asteroides. Cada pedra trazia um micrograma de sal. Dentro do sal, uma gotícula de água. Bombardeios seguidos por milhões de anos. E essa água foi entrando no solo e foi criando os lagos e as marés e os oceanos. Isso não é maravilhoso? Claro que pode ser ao acaso. Isso não quer dizer que a vida foi planejada. Bom, não. Mas casualmente, ao acaso, a Lua deu o equilíbrio à Terra. Esses meteoros trouxeram a água formou os oceanos e a vida brota debaixo do oceano com um ser espetacular, que é uma bactéria que consegue tirar a energia do Sol, portanto a explosão do Big Bang, a que deu origem a tudo, e transforma aquilo. E o resultado dessa transformação é o oxigênio. E começa a brotar oxigênio dentro da água. E a vida vai ampliando a sua complexidade, novas formas, novas combinações. E o oxigênio vai brotando da superfície da água para o ar, para a atmosfera. E o ar vai se enchendo de oxigênio. E em um determinado momento, as espécies aquáticas são tão numerosas, os experimentos genéticos são de tal ordem, que alguns desses resolvem caminhar para a Terra. É chegada a hora de avançar. Já é possível sair da água. E nós temos então todo um processo que o próprio oxigênio derrubou as partículas de ferro que eram muito constantes no nosso oceano. O oxigênio com o ferro gera ferrugem, não é isso? A ferrugem ficou lá no subsolo e muitos anos depois nós usamos essa fonte de minério de ferro para a vida que nós conhecemos, que veio de lá, dessas minúsculas bactérias. O efeito da vida é simplesmente monumental, maravilhoso. E os anfíbios que saem então do mar resolvem arriscar. Já no mundo onde por causa do oxigênio já havia vida, insetos, que são o que dominam o planeta, cada 4 animais, um é formiga.
em termos de quantidade, os insetos dominam o nosso mundo, né?